primeiro programa, resumo da semana, resumo da Bolsa, onde você vai ver os melhores indicadores econômicos, o que aconteceu com a Bolsa, o que aconteceu com a política, o que aconteceu com a economia, claro, de uma maneira menos enviesada possível. Ninguém é isento de viés, claro que não, mas a gente tenta olhar todos os lados aqui. Quando é bom a gente elogia, quando é ruim a gente critica e a gente tenta fazer algo mais equilibrado, sempre com muito humor e com a melhor didática de Investor. Então, hoje, mais uma vez em alto mar, não estou no meu tradicional estúdio, inclusive o cruzeiro está aqui maravilhoso, 780 pessoas do nosso time, da nossa empresa, estão aqui, está sendo uma viagem incrível, mas você não ficará sem vídeo. Então, hoje a gente vai falar de Lula, hoje a gente vai falar de Bolsonaro, prisão para Bolsonaro, hoje a gente vai falar de economia, hoje a gente vai falar de dólar, Estados Unidos, Fernando Haddad, Copom, tudo isso começando agora no seu primeiro resumo da Bolsa. Seja muito bem-vindo! Começando do primeiro de tudo, Corinthians campeão paulista. Eu estava lá, aqui ó, Memphis Depay, Yuri Alberto, maravilhoso. Um abraço aí aos palmeirenses, tem um time muito bom, mas cara, timão é timão, campeão paulista, foi maravilhoso estar nesse jogo e tem que deixar registrado, né? Mas vindo aqui logo para o que interessa. Primeiro de tudo, Ibovespa, nossa bolsa de valores, comandou o indicador. O Ibovespa essa semana fechou aí ao redor dos 132 mil pontos, ou seja, ficou aí quase no 0 a 0. Famosa semana que nem cheirou bem, nem cheirou mal, mas lembrando que o Ibovespa tá aí próximo das máximas históricas. Algumas semanas atrás, alguns profetas do caos falaram que a bolsa cairia para 80, 90 mil pontos, perderia os 100 mil pontos outra vez, mas ela está próxima das máximas históricas, pelo menos a valores nominais, tá? Já o dólar, que começou a semana próximo dos 5,70, fechou a semana aos 5,76, uma leve alta, mas apesar dela, o dólar esse ano, na verdade o real, segue sendo uma das moedas que mais se valorizou, mais de 7, 8% de valorização somente nesse ano de 2025. Claro que em 2024 o real desvalorizou, 2023 ele valorizou, então a galera lá do governo comemorou muito e a oposição ficou E com 2024 o real desvalorizou, então a oposição atacou e o governo ficou E esse ano o real está se valorizando frente ao dólar, então o governo está felizão e a oposição atacando. Claro, vocês como sempre ideologizando tudo. A galera que não gosta do governo fala, cara, o dólar foi para 6,30 por causa do risco fiscal e de repente baixou a 5,70 por quê? Gafanhoto, pergunto eu. Agora o risco fiscal sumiu, agora o governo virou o responsável fiscal. Não, mas o Haddad entregou o déficit zero, que é outra coisa também. Muita gente duvidava e Fernando Haddad, olha só, eu mesmo duvidava, falei, cara, isso aí é migué, não vai entregar déficit zero nunca. E o déficit do ano passado ficou em 0,09% do PIB. Se a gente descontar ali o Rio Grande do Sul, obviamente, com o Rio Grande do Sul, ficou em torno de 0,37% do PIB. Então, valores interessantes. Claro que valor bom mesmo seria um superávit primário. Então, governo, por favor, vamos melhorar as coisas aí, né? Mais uma coisa interessante que eu falo de ideologia é que na época de Bolsonaro, quando é o déficit do Bolsonaro, a galera fala, pô, mas teve a pandemia. Tá, então o Haddad não pode descontar o Rio Grande do Sul e vocês podem descontar a pandemia. Tem que ser o mesmo peso, a mesma medida, queridos. Então, se a gente descontar tudo, descontar a pandemia e descontar o Rio Grande do Sul, ainda assim, na pandemia, a gente teria déficit primário no governo Bolsonaro. E em 2019, que foi antes da pandemia, no primeiro ano do governo Bolsonaro, também teve déficit. Legal, mas em 2022, último ano do Bolsonaro, e aí veio o Fernando Haddad no outro ano e falou, em 2023 o governo Lula teve déficit porque o Bolsonaro deu calote nos precatórios. Quem está falando a verdade? A verdade normalmente está no meio e eu vou te contar qual é. Em 2022, sim, o nosso querido presidente Bolsonaro, sim, pedalou os precatórios, deveria ter pago, e se ele tivesse pago normalmente, o governo sim teria déficit, completando aí 4 anos seguidos de déficit do governo Bolsonaro. Claro que se você tirar a pandemia, ainda assim teria déficit. Mas o que não isenta aí também é a culpa do governo Lula. Como assim, Daniel? 2023 teve déficit no governo Lula? Teve déficit. Teve precatório que jogaram pro governo Lula? Jogaram. Mas se você tira o precatório, o governo Lula teria déficit do mesmo jeito. Então, em vez de você achar um vilão, se você quer um canal ideológico, vá para os outros canais. Agora, se você quer um papo mais aberto, tranquilo, vem aqui para Investor, que a gente tenta jogar um jogo mais equilibrado. O fato é que o Brasil vive um problema de déficit fiscal há 10 anos. Esse ano melhorou um pouco, mais por conta da arrecadação, mas deu uma melhorada. Então, o ideal, pelo menos na teoria, era que o governo conseguisse gerar superávites. Mas existe uma briga interna aí dentro, tem uma ala da petezada aí que não gosta, no superávit, tem uma outra aí já que é a galera do Andrade, que já quer o superávit, já é uma galera mais responsável fiscalmente. Vamos ver aí quem vai vencer essa batalha. O orçamento desse ano foi enviado e o governo prevê um superávit de 15 bilhões de reais. Salva de palmas. Eu acredito? Tenho dificuldades de acreditar, mas gostaria muito. Tô dando o voto de confiança. O Haddad entregou um déficit zero, se tirar o Rio Grande do Sul, óbvio. E mesmo com o Rio Grande do Sul não foi um déficit grande, como o mercado falaram, que é o super déficit e tal. Então ele entregou um déficit 0,09. Você tem que dar o braço a torcer quando a pessoa cumpre. Esse ano falou que é um superávit de 15 bi. Eu tendo a não acreditar muito, mas torço para dar certo e acho que
se fizer um pouco de dever de casa, pode ser que isso aconteça assim. E final do ano aí, se o Haddad conseguir fazer esse déficit, a gente vem parabenizar sem nenhum problema, tá bom? E na tela, mais outros indicadores da bolsa para você dar uma olhada. Um resumo aí um pouco do IFIX, um resumo um pouco de criptomoedas e um resumo das principais ações do nosso mercado. Mas agora, vindo para outro assunto, ainda no campo da política, o Boletim Focus, que é quem? Que é os caras que mais erram previsão na história da Terra. Se você quer saber o quanto não vai ser o PIB final do ano e quanto não vai ser a inflação, dica: veja o Boletim Focus da primeira semana de janeiro de 2025 ou de cada ano, que a maioria dos anos eles erram. Mas, mesmo assim, como é do mercado, a gente é do mercado, a gente acaba vendo o Boletim Focus também. E também, apesar de errar, muitas vezes, eu considero importante, é importante você ter a opinião do mercado. E aí na tela, o que tiver em setinha vermelha para baixo, significa que o mercado diminuiu a projeção. Isso pode ser bom ou ruim. Por exemplo, o IPCA. A projeção diminuiu. Há uma semana, eles achavam que o IPCA ia ser 5,66%, a inflação. Hoje acha que é 5,65%, diminuiu 1 centavo de milésima. PIB total também diminuiu a previsão. Eles achavam que o PIB seria 1,99% de crescimento, agora baixou para 1,98%. Lembrando que a previsão de muita gente do mercado ano passado é que o PIB cresceria ao redor de 1% ou até menos de 1%, e ele cresceu 3,4%. O câmbio, o mercado está prevendo agora o dólar a 5,95 e a Selic final do ano a 15%. Selic aí controlada pela nossa galera do Banco Central, que é o nosso próximo assunto. Porque o Banco Central, essa semana agora, elevou a taxa de juros para 14,25%. Se você não viu a história completa, desde Bolsonaro até Lula, da taxa Selic, veja esse vídeo, tá aqui no canal. De novo, com menos viés possível. Não é isento de viés, mas com menos viés possível, a história completa para você entender lá nesse vídeo. E o Banco Central subiu para 14,25 e o que aconteceu? O Copom agora emitiu a sua ata dizendo que esperam sim mais altas na taxa Selic, mas provavelmente de menor magnitude, ou seja, podemos falar de uma taxa Selic que vai aumentar em vez de 1%, que desde o Roberto Campos já estava agendado, que o Lula reclamava que só dele, mas agora com o Galípolo ele tá mansinho, mas um aumento de 0,5%, por exemplo, poderia levar a taxa Selic para 14,75% e talvez mais um aumento de 25% depois. Fecharia a Selic ao em torno de 15%, ou seja, está sinalizando um começo, um horizonte de um final do aumento da taxa de juros, o que é bom para a economia. É ruim para os cientistas que gostam só de botar o seu dinheiro no pré-fixado e etc, mas é bom para a economia que o juro não cresça tanto. Daniel, você tá falando que o juro de 14 ou 15% é bom? Não, não é bom. Mas você tem uma perspectiva de que ele já vai parar de subir e quem sabe daqui a alguns meses ele começar a cair, pelo menos é algo bom. Tudo isso para controlar a nossa inflação. A inflação que eu fiz uma discussão no vídeo anterior sobre meta de inflação, meta 3%. Por que criar uma meta de 3% e não de 3,2%? Não de 3,5%, não de 2,5%, você sabe a resposta? Não sabe. Te deram a resposta genérica? Sim, te deram a resposta. Falaram de responsabilidade fiscal ou de irresponsabilidade fiscal? Falaram, mas nunca falam de números, nunca falam de alíquotas, nunca explicam o porquê da lógica. O pai explicou no vídeo anterior. E aí, subindo a taxa de juros, o Banco Central consegue cumprir, teoricamente, a meta de inflação, que eles fizeram uma meta basicamente real, porque o mundo inteiro está passando por inflação. O mundo inteiro está com taxa de juros alta. Não é só um problema que o Bolsonaro era ruim ou que o Lula é ruim. O mundo inteiro passou por isso e alguém achou que o Brasil mataria uma meta de 3% de inflação, apresentaria crescimento, apresentaria superávit primário, apresentaria crescimento da bolsa, apresentaria as mil maravilhas no meio de um cenário inflacionário do mundo. Então, se você quer uma opinião total sobre isso, vê o vídeo anterior. Mas o fato é que a Selic aí pode terminar ao redor dos 15%. E depois começar a baixar, tomara que isso aconteça. E falando ainda de governo, o presidente Lula esteve no Japão e depois das trapalhadas das últimas semanas do governo, a comunicação do governo, ó, péssima, né? Agora contrataram o Sidônio, que é um cara mais da marketagem, o cara que manja mais. O Lula às vezes tá lá no Palácio do Planalto, já grava uns videozinhos de selfie, já aparece mais ali rindo, já aparece ali mais um TikToker, já deu uma melhorada, mas a gente sabe, né? A comunicação do governo é péssimo. Se você é um amante do Lula ou do PT, entenda isso, não é como um hater, não. Você sabe que às vezes quando a gente precisa elogiar, a gente elogia. Mas até como algo pra melhorar. Você quer que o governo vá bem? Poxa, se a comunicação melhorar, tem mais chance do governo ir bem. E apesar dessas trapalhadas das últimas semanas, parece que nas últimas semanas o governo tem dado uma melhorada. O Lula foi agora no Japão e olha que mundo estamos vivendo. O Trump está taxando o mundo inteiro e muitos liberais apaixonados pelo Trump. Liberal, sou liberal, sou liberal, sou vote aqui, Trump. E o Trump taxando o mundo inteiro, enquanto o Lula quer uma
acordo de livre comércio. É isso mesmo que eu entendi? O Trump tá taxando e o Lula quer um acordo de livre comércio e o liberal gosta do Trump, mas não do Lula. É um mundo meio maluco que a gente tá vivendo. O Lula quer um acordo de livre comércio com o Japão, não só para o Brasil, mas como o Mercosul. Isso poderia beneficiar não só o Japão, mas como o Brasil e todo o Mercosul. Claro que isso precisa de mais detalhes. A gente torce para que dê certo e a gente torce para que realmente beneficie as pessoas. É uma ideia boa, pode não funcionar? Pode. Se não funcionar, a gente critica. Mas a princípio parece ser uma ideia boa. E além disso, uma coisa interessante, eu adoro quando isso acontece. Quando os dois, meu sonho é os dois lados do Brasil. Os coxinhas, os mortadela, os petistas, com os conservadores, com os patriotas, todo mundo se juntar por uma pauta em comum. Não seria lindo, não seria maravilhoso? É muito pedir isso? Eu sei que é muito. Eu sei que vocês só querem se odiar, se estapear e ver um ou outro lascado na rua todo acabado. Mas é o meu sonho. Fernando Haddad, nosso ministro Andrade, foi no Flow e ele falou o seguinte, ele falou que visando a responsabilidade fiscal, ele gostaria de aprovar projetos para limitar a aposentadoria de militares. Para você que não sabe, a Previdência é um dos grandes rombos do Brasil hoje. Os militares são uma grande parte disso. Então, um projeto para limitar a Previdência, a aposentadoria dos militares e também os super salários do Estado. Olha, pauta em comum de esquerda e direita, todo mundo se incomoda com esse super salário. Sendo bem sincero, o Haddad já fala isso há muito tempo. Acho que o Paulo Guedes também era a favor disso. Nunca botou em prática, mas era a favor disso. Então, de novo, não é uma pauta de esquerda ou direita, é uma pauta de cidadão. E o Haddad parece que quer botar isso pra rodar. E ele falou o seguinte, eu gostaria muito do apoio do PL. Então, eu desafio a galera do PL a gente votar junto a limitar os super salários. E agora o desafio, você que é de direita, agora é com você. Eu já falei com os petistas, agora você que é de direita, conservador, patriota, patriota de brasileiro e patriota de Estados Unidos. Você aí. O Congresso não é majoritariamente de direita? Não vai posar super salário, essa parada toda? Vai. Será que vão votar a favor? Cobre seu deputado federal. Gente, aqui nesse canal a gente não é contra o Estado. A gente acha que o Estado é importante e tal, mas a gente não é a favor de balofismo estatal. Onde o Estado é grande, a gente elimina. A gente não é anarcocapitalista, nem libertário, nem nada disso. A China é uma prova de que o Estado, junto com o mercado, podem funcionar. Assim como os Estados Unidos já usou bastante do Estado. O iPhone mesmo, a internet foi descoberta pelo Estado, a tela de LCD foi descoberta pelo Estado, a touchscreen, o GPS. Imagina um iPhone sem tudo isso, não existiria. Mas aí o setor privado faz o que ele faz de melhor, transforma em produto. Então a gente entende que os dois são importantes, mas que os dois podem errar também. Você já viu o mercado errando em fraude pra caramba, e você já viu o Estado cometendo fraude, roubo, corrupção e super salários indevidos. Então acho que todos nós deveríamos ser a favor disso, independente se é Paulo Guedes, se é Haddad que está propondo. Ficaria muito feliz de ver a galera do PL aí votando com o PT junto nessa, tá? Último assunto, Bolsonaro tornado réu oficialmente, ele e mais 7 aliados por acusação de tentativa de golpe de Estado. Vou ler aqui o roteiro para ser preciso com vocês. Nesta quarta-feira, 26, o STF formou maioria para tornar o ex-presidente Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado. Lembrando que sim, neste caso, pode-se criminalizar tentativa, por quê? Porque é impossível punir um golpe de Estado em si. Se o golpe de Estado, isso aqui faz sentido. Se o golpe de Estado acontece, você não tem como punir. Então, o que é punível é a tentativa, faz sentido. Tá? Se o fato tivesse sido consumado, nem STF existiria mais, nem justiça, então nem punição haveria de ter. Até a data, o STF estava unânime para tornar os 8 personagens réus. Em seu voto, o relator Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, mostrou vídeos e disse que nenhuma Bíblia é vista. E não é um dia de domingo comum no parque. Interessante. Os bolsonaristas não portavam batons. E é um absurdo dizer que não houve agressão. As imagens foram mostradas, realmente as imagens são forte. Voltando ao texto, fica evidente e registrado na história que desde a sua derrota houve uma grande união por um ato para salvar a nação do comunismo e pedido de intervenção militar com Bolsonaro no poder. E o clímax disso tudo foi o 8 de janeiro. Alguns juristas afirmam que Bolsonaro, se condenado, poderia pegar 25 anos de cadeia ou mais. Cara, complicado isso aí, né? Eu não sei nem o que comentar, porque quando fala do Lula ou do Bolsonaro, tem muita paixão envolvida. Mas o que eu posso dizer sobre isso? Primeiro de tudo é que ele é réu. Então se você já viu aí na internet que ele foi condenado, mentira. Ele vai ter um amplo processo de defesa. E tomara que tenha mesmo, né? Poxa, o cara foi ex-presidente da República. E não só porque ele foi ex-presidente. Todo indivíduo deveria ter esse amplo processo legal. Então tomara que ele tenha todo esse processo legal e tenha a capacidade de responder com argumentos lógicos e a defesa faça isso, né? E que a justiça seja feita. Se realmente isso aconteceu, ele deveria ser punido. Agora, uma coisa curiosa é que os advogados de alguns dos acusados nesse processo inteiro, eles não negaram a tentativa de golpe de Estado. Eles só falaram o seguinte, cara, o meu cliente não fez parte disso. Ou seja, rolou e tal, mas assim, meu cliente não tinha nada a ver com isso. E esse processo do golpe de Estado foi
tão grande, assim, que rolou até a história do punhal verde e amarelo. Segundo a PGR, o Bolsonaro sabia do projeto punhal verde e amarelo. O que era isso? Existia um plano impresso no Palácio do Planalto, isso é comprovado, para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E esse seria o punhal do patriota, verde, amarelo e tal. Bom, apesar de muitos disserem que o Bolsonaro sabia disso, tal, etc. Eu, pessoalmente, Daniel, eu acho que, cara, eu acho dificilmente o Bolsonaro teria essa ideia de matar alguém. Eu acho que o Bolsonaro ia bolar uma ideia. Ele podia até falar, pô, vamos fazer um esquema aqui pra tentar mexer na parada e tal, mas assim, a ponto de matar alguém, cara, eu tenho minhas dúvidas. Claro, se for comprovado que ele seja punido, tem lá o áudio dele, bora matar todo mundo, tem que ser punido, tal, mas assim, na minha cabeça é um pouco difícil ele chegar nesse extremo. Eu acho que ele tinha um monte de seguidor maluco, que devem ter proposto isso, botaram lá na mesa e ele falou, não, bicho, sei lá, ele devia ter conhecimento, mas eu acho que ele foi uma ideia que não foi pra frente. Pelo menos eu quero crer assim, né? Eu quero crer no mundo mais da bondade. Ah, Daniel, você tá passando pano pro Bolsonaro. Não, não. Sobre outra coisa, por exemplo, eu acho que ele é mais culpado, vamos dizer assim. Lembra que isso é tudo opinião, isso é tudo achismo. O Bolsonaro, normalmente, ele é acusado por alguns aliados, isso é pessoas que estavam próximas dele que dizem, tá? Não sou eu que tô dizendo. Que, poxa, ele usa esses aliados, às vezes, até pra pedir voto, ou pra fazer um trabalho sujo, e depois, quando tem algum problema, ele abandona os aliados, deixa a galera presa, deixa a galera longe e não dá esse suporte, que ele só dá mais esse suporte pra família dele de primeiro grau, são as únicas pessoas que ele confia. Eu acho esse argumento mais razoável e eu acho que em caso de uma tentativa de golpe de Estado, seria plausível que ele falasse o seguinte, ele falasse, cara, faz aí Mauro Cid, faz aí a galera, beleza, se der certo, é intervenção militar com o Bolsonaro e eu no poder. Se der errado, foi vocês que fizeram. Então, esse campo, eu não tô nem dizendo que eu acredito nisso, mas é uma possibilidade que isso exista. Tanto que, cara, poxa, fraudaram o cartão da filha dele de vacinação, o dele e o da mulher dele. Ele não sabia, ele não mandou, o cara imprimiu lá por conta própria. Aquelas reuniões, o que ele fazia, as indiretas que ele dava, movimentando a galera, realmente eles não queriam nada? Aí eu vou te perguntar, o que você acha no comentário, de verdade? Você vê que eu tô tentando fazer uma análise mais equilibrada aqui. Apesar de eu achar, sim, que ele queria alguma coisa. Agora, o que você acha? Você acha que aquilo, o 8 de janeiro, aquela movimentação toda, você acha que toda aquela manifestação, tudo aquilo que foi feito, foi só pra se manifestar? Ou vocês acham que as pessoas queriam mesmo tirar o Lula do poder? Porque você pode falar, não, Daniel, acho que era só manifestação mesmo, assim, as pessoas queriam viver com o governo Lula, insatisfeitas, mas iam viver. Foi só pra manifestar. Vou te confessar, aí é meu viés, né? E eu não me considero um cara de direita ou de esquerda e tal, mas eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas estavam fazendo aquilo só por se manifestar e que não tinha nenhum objetivo a mais. Eu acho sim que pessoas queriam dar o golpe de Estado, não queriam que o Lula assumisse, não queriam que ele subisse a rampa, e essas pessoas, se comprovadas, com provas, precisam sim ser punidas. Mas me conta aqui a sua opinião, eu gosto bastante de ouvir as outras opiniões também. Aqui em Investment a gente não se fecha em nenhuma caixa, a gente é uma caixa aberta e ouvimos todas as opiniões, então deixa aqui no comentário a sua opinião. O que você acha? Que foi uma manifestação comum, que não tinha nenhum objetivo, ou você acha que tinha um objetivo sim de permitir que o Lula não assumisse ou não governasse, se configurando na prática um golpe de Estado, porque o presidente eleito não poderia assumir? O que você acha? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.